E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo numa coisa que tá na base de praticamente todas as grandes histórias que a gente ama. Sabe aquelas lendas, aqueles heróis gigantescos? Pois é, nós vamos falar do gênero épico, que é tipo a forma original para essas narrativas que moldaram culturas inteiras. Olha, pode parecer meio doida essa pergunta, né? Um guerreiro da Grécia Antiga e um super-herói dos quadrinhos, o que eles têm a ver? A resposta, na real, está num tipo de história que dura, milênios. A ligação entre um Aquiles e um Capitão América, por exemplo, é bem mais forte do que parece. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Beleza, então vamos lá. Nosso papo hoje vai ser assim, ó. Primeiro, o que é essa tal de narrativa grandiosa? Depois, quem é o herói dessa história e qual o papel do divino nisso tudo? Aí a gente passa pelos clássicos que todo mundo conhece e, por fim, como é que essa herança toda chega até os dias de hoje. Fechou? Então, para começar, o que faz uma história ser épica de verdade? A chave está no tamanho da coisa, na escala e principalmente no porquê dela existir. Olha só a definição, não é sobre uma historinha qualquer, sabe? A epopeia fala de momentos gigantes, daqueles que mudam o jogo para uma nação inteira, para uma civilização. É a história de como um povo começou, de quem ele é, do que ele se lembra. E essa função, nossa, ela é crucial. Uma epopeia não está nem aí para os problemas do dia a dia de uma pessoa. O foco é muito, mas muito maior. É sobre contar a história daquela guerra que desenhou o mapa, daquela viagem que mudou tudo, daqueles heróis que viraram estátua, sabe? O interesse do grupo, da nação, está sempre acima do umbigo de uma pessoa só. E claro, no meio dessa coisa toda gigante, tem uma figura à altura, né? O herói. Mas segura aí, porque não é um herói qualquer, não. Pensa assim, o herói épico é tipo o pacote completo do que um povo admira. Ele não é um cara cheio de defeitinhos como a gente, não. Ele é a personificação do que há de melhor, a força, a coragem, a nobreza de espírito. Ele é, basicamente, o exemplo máximo a ser seguido. E qual é a dele? O que move esse cara? Não é grana, não é poder, nem mesmo um grande amor. O que o move é o destino, com D maiúsculo. Um destino que está amarrado com o de toda a sua gente, sabe? Geralmente são os deuses que mandam um papo, ou é uma missão histórica que ele simplesmente não pode recusar. A jornada dele é sobre cumprir essa missão. E aqui está o pulo do gato para entender a diferença. As histórias que a gente vê hoje, em geral, focam no personagem, nos seus dramas, no seu crescimento. Já o herói é épico. Ele é quase um avatar, um representante dos ideais de todo mundo. Ele não luta por ele mesmo. Ele luta pela nação, pela glória, pela honra de todos. A briga é muito maior. Só que essa jornada do herói não rola sozinha no mundo dos homens, não. Tem sempre uma outra força metendo o bedelho. Uma força que pode vir lá de cima ou, às vezes, de lugares bem mais sombrios. Exato. O sobrenatural aqui não é só um temperinho, um enfeite. É parte do motor da história. Sem a intervenção dos deuses, sem os monstros, sem as profecias, a história não anda. É isso que tira o enredo do chão e o transforma em algo, uau, extraordinário. E pensa bem, os deuses não ficam só assistindo de camarote. Que nada. Eles entram em campo, escolhem um time, ajudam um, atrapalham o outro. Os monstros também não são só chefões de fase. Eles representam os grandes medos, os grandes desafios daquela cultura. E as profecias? Bom, elas são as regras do jogo, garantindo que o final seja aquele que já estava escrito. E até o jeito de contar é diferente. Quem narra a história não é um Zé Ninguém. A voz é distante, poderosa. É como se fosse a própria história falando, contando um fato absoluto, uma verdade quase religiosa. É essa pegada que dá aquele tom solene, aquele peso todo para a epopeia. Tá, legal a teoria, mas e na prática? Vamos ver agora alguns exemplos de peso de obras que não só são incríveis, mas que literalmente criaram a identidade de nações inteiras. Pega a Ilíada, por exemplo, a história é a Guerra de Troia, mas o tema de verdade é o que é ser um herói grego. Já a Eneida, aquilo ali é quase uma campanha de marketing para Roma. Virgílio escreveu para dizer, olha, nosso império é tão incrível que foi fundado com a bênção dos deuses. E os Lusíadas de Camões é o hino de Portugal, a história que botou no papel o orgulho de ser uma nação de grandes navegadores. Certo, tudo isso é muito antigo, né? Grécia, Roma. Mas e hoje em dia? Será que a gente ainda faz isso? A resposta curta é sim. Só que com uma outra roupa. A jornada do gênero épico é longa.
Começou lá atrás, na voz, com gente cantando essas histórias em praça pública para quem não sabia ler. Depois virou livro, poema chique, cheio de regras. E hoje? Hoje, o espírito épico está vivíssimo nas grandes sagas do cinema, pensa em Senhor dos Anéis, Star Wars, ou naqueles universos gigantescos dos livros e séries de fantasia. A forma mudou, mas a escala, o heroísmo, continuam iguaizinhos. Porque no fim, o que fica é isso, né? A tecnologia pode mudar, o jeito de falar pode mudar, mas essa nossa necessidade de contar e ouvir histórias sobre feitos incríveis, sobre como a gente começou, sobre heróis que são um espelho do nosso melhor, isso não muda nunca, é parte de quem nós somos. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. Nesse nosso mundo todo conectado, todo complexo, qual é a grande história que a gente está escrevendo agora? Qual vai ser a epopeia da nossa geração? Aquela que daqui a 1000 anos vão olhar e dizer: ah, era assim que eles eram. Fica aí a provocação.